Olha, você vai ver no Câmara hoje. Deputados têm até o fim da semana para votar mais uma vez a medida provisória sobre a regularização de terras, que foi devolvida pelo Supremo Tribunal Federal. E a Câmara está em compasso de espera pelo envio do pedido do STF para que o presidente da República seja investigado por crime de corrupção. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. A gente vai explicar para você os caminhos que a denúncia ainda pode percorrer antes de chegar aqui à Câmara dos Deputados. E do corredor das comissões também ao vivo, Cassiana Tormin. Ministro do Planejamento vem à Câmara hoje para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje é terça-feira, 27 de junho. Agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. Rodrigo Janot afirma na denúncia que Michel Temer cometeu crime de corrupção passiva. Mas neste caso, o STF só poderá investigar o presidente se a Câmara dos Deputados aprovar a abertura do processo. Eu vou chamar então a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Ainda pode levar um tempo, então, para que esse processo chegue até aqui, não é isso, Carol? Bom dia, Vera. Olha, a denúncia vem para a Câmara de qualquer jeito, esse é o entendimento de acordo com a interpretação da Constituição. Mas o que acontece antes disso ainda está sendo definido. O pessoal do Supremo explica que o rito ainda não está claro porque é um caso inédito. Nenhum presidente nunca tinha sido denunciado durante, no exercício do cargo, né? O relator está conversando com os outros ministros. Ele poderia encaminhar essa denúncia diretamente à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que enviaria, então, diretamente aqui para a Câmara dos Deputados. Mas o mais provável é que, porque existe um documento que foi apresentado junto com a denúncia pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, em que ele pede para o relator Edson Fachin que o caso só seja enviado à Câmara depois que o presidente Michel Temer seja ouvido sobre a denúncia. Então, o mais provável é que essa denúncia, então, vá para que o presidente Michel Temer se pronuncie, assim também como o deputado Rodrigo Rocha Loures, para que ele se pronuncie. Deve ter um prazo de 15 dias para que isso aconteça. Depois disso, a denúncia deve voltar à PGR para que então a PGR se pronuncie sobre as informações apresentadas pelo presidente. A PGR teria aí um prazo de 5 dias e só depois isso seria encaminhado à Câmara dos Deputados. Existe ainda uma terceira opção, não se sabe exatamente com que objetivo, mas depois de ouvidas essas duas partes, essa denúncia poderia ser submetida ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. O que é certo é que, vencido esse processo, essa tramitação aí entre as partes envolvidas, essa denúncia é encaminhada aqui à Câmara dos Deputados e a gente vai ver agora numa matéria o que acontece depois que ela chega por aqui. Para processar criminalmente o presidente da República, a Procuradoria-Geral da República apresenta uma denúncia contra o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, notifica a Câmara dos Deputados, que precisa aprovar a abertura do processo criminal. O presidente Rodrigo Maia encaminha a denúncia à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e o presidente da CCJ nomeia um relator. O presidente Michel Temer tem, então, prazo de 10 sessões do plenário para apresentar a sua defesa. Depois disso, ou caso o presidente não se manifeste, a CCJ tem prazo de 5 sessões para votar o relatório. A decisão da comissão de recomendar ou não a abertura do processo é só uma instrução. Independente da conclusão, a denúncia segue para o plenário da Câmara. O presidente da Câmara, então, pauta a denúncia para votação na próxima sessão do plenário. A votação é feita por chamada nominal e precisa de 2/3 do plenário ou 342 votos para que haja autorização de abertura de processo criminal contra o presidente da República. Ou seja, sem o voto de 342 deputados, a denúncia é arquivada. Com 342 votos ou mais, a denúncia segue para a análise do Pleno do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros decidem se abrem ou não o processo criminal. Se o processo for aberto, Temer é afastado e o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República. É sobre isso que a gente vai conversar agora, então, com 2 deputados que estão aqui com a gente. O deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do governo, ele é do PMDB do Rio Grande do Sul, e o deputado Vicente Cândido, que é vice-líder do PT de São Paulo. Deputado Mauro Pereira, como que o senhor avalia, então, a apresentação dessa denúncia? Já havia uma expectativa sobre isso há algum tempo. Como que o senhor avalia a apresentação dessa denúncia pelo Procurador-Geral da República?
Bom, primeiramente, cumprimentar a ti, cumprimentar meu colega Vicente, cumprimentar todos os telespectadores, desejar bom trabalho a todos essa semana. Primeiramente, quero dizer que nós precisamos, deputados federais, deputadas comprometidos com o país, precisamos trabalhar, precisamos votar, precisamos se preocupar muito com a economia, precisamos dar sustentação para que o juro continue caindo, para que a inflação continue caindo e apoiando o governo em todos os projetos de importância para o nosso país. Essa denúncia que aconteceu, que foi feita ontem pelo nosso procurador da República, Rodrigo Janot, é uma das denúncias que, para quem diz que tem 1.800, o delator, o réu confesso, os irmãos marginais, Joelhos e os irmãos Batista, ele diz que tem 1.800 pessoas, inclusive os políticos, tudo que ele já delatou. Eu espero que essa denúncia ela seja recebida pelos nossos colegas deputados como uma maneira para enfraquecer o governo. Nós estamos vivendo um momento positivo da economia e o que nós estamos assistindo, pelo que eu estou sabendo, está vindo uma denúncia hoje, a semana que vem outra denúncia, na outra semana vem outra denúncia e na outra semana vem outra denúncia. Tudo isso aí é para enfraquecer o governo, é para desgastar. Uma coisa é certa, denúncia, nós tivemos no ano passado mais de 30 denúncias que foram arquivadas por falta de provas. Inclusive de pessoas que estavam presas foram soltas porque faltou prova. E nós aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que os deputados federais e deputadas que querem o melhor do nosso país, que querem que a economia continue crescendo, que continue a geração de empregos, nós temos que analisar com muita cautela e sempre lembrar que quem está fazendo essas denúncias é dois irmãos marginais, bandidos, que estar enquadrado em quase 200 crimes, que daria 2.000 anos de cadeia. E não é essas pessoas, esses irmãos marginais, que vai dizer para nós aqui o que nós devemos fazer. Eu dou mais valor nos cachorrinhos que eu tenho em casa do que na palavra dos irmãos Batista. Deputado Vicente Cândido, sua análise sobre essa denúncia que foi apresentada, o que deve acontecer aqui? Como é que o senhor vê a movimentação aqui na Câmara dos Deputados? Bom dia, Carol. Bom dia, deputado Mauro Pereira. Bom dia aos telespectadores. É uma situação inédita, grave, é uma denúncia que tudo indica, eu não tenho conhecimento dos autos, mas pelas provas públicas, que já são de conhecimento público, são muito graves. E a Câmara vai se deparar com isso. Um Congresso que afastou a presidente Dilma por talvez um erro formal ou por uma questão política, sem nenhuma justificativa, rasgando a Constituição Federal, vai se deparar agora com a denúncia penal em cima de um presidente da República. Eu acho muito difícil o Congresso Nacional segurar uma situação como essa, até por coerência. Nós vamos cobrar, no mínimo, isonomia. Nós afastaram a presidente da República, que foi absolvida criminalmente pelo Senado Federal, acabou de ser absolvida também no Tribunal Superior Eleitoral, e agora o Congresso vai julgar uma denúncia do Procurador-Geral com provas públicas já conhecidas por um crime de corrupção passiva em cima do presidente da República. Quis o destino que o Congresso Nacional, nessa legislatura, vai ter que debater questões como essa e deliberar questões como essa. Num ano pré-eleitoral, não acredito que o governo terá aqui 172 votos para segurar uma situação difícil como essa, de um governo que assumiu o poder, denunciando a presidente Dilma também por corrupção. Não estava nos autos aqui do processo, mas falavam a todo momento aqui no Congresso Nacional, que estava afastando ali um partido, um governo corrupto. E agora vai ter que demonstrar quem são os corruptos dessa história toda. Deputado Mauro, o senhor faz um paralelo entre as duas situações, como fez o deputado Vicente Cândido, e como é que o senhor avalia também a decisão de alguns partidos de já estar substituindo parlamentares, membros da CCJ? Bom, primeiramente dizer ao meu colega deputado Vicente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff, que o Joelhos Batista conseguiu 8 bilhões do BNDES. 8 bilhões. Ele conseguiu esse dinheiro, na época, ele devia para o INSS, ele devia fundo de garantia e mesmo assim o BNDES passou 8 bilhões para eles. Hoje, esses irmãos Batista devem 18 bilhões nos cofres públicos, inclusive 10 bilhões para o fundo da Caixa Econômica Federal.
Quem repassou esse dinheiro para eles foram a Dilma e o Lula. E um detalhe muito importante, os irmãos Batista, que o deputado Vicente está defendendo aí com tanta ética, com tanta coerência, ele disse que o presidente Lula e a presidenta Dilma recebeu 150 milhões de reais em conta no exterior. Está lá na delação também. A única coisa é que, por enquanto, não abriu inquérito, mais um inquérito contra o ex-presidente Lula. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, o que os irmãos Batista, marginais, falaram do presidente Michel Temer tem valor. E o que falou do Lula, da Dilma e de outros centenas de deputados federais do PT, PCdoB e outros, aí não tem valor nenhum. Então nós temos que ter coerência, sim, ética na nossa postura aqui dentro. Nós estamos tratando de uma denúncia de dois irmãos que são marginais, réu confessos, que deveriam estar presos, mas estão nos Estados Unidos. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal, o Pleno do Supremo, o nosso procurador Rodrigo Janot, que faz um trabalho tão importante para o país, que reveja essa posição, manda prender os irmãos bandidos e que os petistas, o PCdoB, todos que estão naquela delação, inclusive o Lula e a Dilma, eles vão ter que explicar por que eles deram 8 bilhões para a JBS, sendo que eles não tinham certidão negativa de débitos, como que eles deram 10 bilhões do fundo da Caixa Econômica Federal para os irmãos Batista, para hoje atrapalhar o mercado brasileiro de carne, que compraram os frigoríficos pequenos, e hoje não tem mais frigorífico pequeno para comprar gado, porque a JBS está aí, vai dar calote em todo mundo agora, e foi tudo culpa de quem? Culpa de quem? Culpa da Dilma e do Lula que deu todo esse dinheiro para eles. Deputado, pode ter repercussão para outros agentes públicos, além do próprio presidente da República? E como fazer, que contribuição a Câmara pode dar para mudar um cenário, esse cenário de denúncias, de problemas mesmo a longo prazo? Primeiro, Carol, quero dialogar aqui com o deputado Mauro Pereira, quem respeito muito pela tua história, pelo teu trabalho, que nós não estamos acobertando nenhum ilícito, nenhum malfeito que tenha tido dentro do BNDES ou dentro da Caixa Econômica Federal. Lembrar ao deputado também que quem comandava a Caixa Econômica Federal, esses fundos, era exatamente o PMDB na coalizão com o governo do PT. Então, se teve erros, não fizemos sozinhos. Mas não é isso que está sendo discutido aqui, se tem denúncias, se os irmãos batistas cometerem e cometer, também vão pagar e não terá nenhuma cobertura por parte do PT. Agora, nem por isso nós vamos acobertar também o ilícito cometido pelo presidente da República. Se o presidente sabia de tudo isso, o PMDB sabia de tudo isso, não justifica ter recebido um empresário a altas horas da noite para cometer mais um crime, mais um ilícito. É isso que está em debate, é isso que vai estar aqui nos autos do processo, é sobre isso que o presidente vai responder. Seja ele ou seja algum funcionário do BNDES ou da Caixa, vai responder. A linha do PT é não acobertar nenhum malfeito. O interesse público tem que ser esclarecido, tem que ser debatido e quem cometeu algum desvio, algum ilícito vai responder, como estamos respondendo também. O PT está pagando caro por isso. Agora, não pode ter dois pesos e duas medidas. O PT ladrão, o PT isso, o PT afastado do governo e o presidente é um santinho que está lá no Palácio Planalto zelando pelo bem da nação. Então, esse debate nós não vamos aceitar. Em relação à pauta da Câmara, eu acho que o Legislativo está perdendo a oportunidade de coordenar um processo de recuperação da economia, de recuperação da política, de aprovar uma reforma política. Poderia estar no debate aqui com mais intensidade, por exemplo, a reforma tributária, poderia estar aqui dialogando com a sociedade civil. Eu espero que o presidente Rodrigo Maia organize uma agenda para a sociedade, para que o parlamento mostre para que serve, para que o parlamento pode ser essa caixa de ressonância, não só da democracia, mas de colocar equilíbrio nos poderes e colocar rumo para a nação neste momento. E a bancada do PT quer contribuir, está contribuindo para isso, oferecendo vários projetos para recuperar a economia, gerar empregos, recuperar a questão do caixa do governo, ter tributação justa, por exemplo, com um projeto de reforma tributária que deveria estar na pauta aqui já há algum tempo. Agora, Carol, deputados, é preciso... Bom dia. Muito obrigada pela presença. Agora, eu queria fazer uma pergunta rápida, um resumo rápido dessa avaliação de vocês. É preciso 342 votos para aprovar o andamento desse processo no plenário. Eu queria saber da base do governo, o deputado que representa a base, o deputado que representa a oposição, quais vão ser os principais argumentos, resumidamente, que a base do governo deve usar para convencer os deputados a manter essa base coesa e conseguir esses votos para arquivar, e qual vai ser o argumento principal da oposição para conseguir os votos necessários para continuar o processo. Deputado Mauro Pereira.
Primeiramente dizer que o Partido dos Trabalhadores, ao contrário do deputado Vicente falou, é um partido que vem atrapalhando todos os nossos projetos e, pelo contrário, nós estamos aprovando projetos importantes, a inflação está caindo, o juro está caindo, a confiança está voltando para os investidores e o que vai acontecer aqui é o seguinte: simplesmente quem montou todo esse esquema aí é para que tenha uma eleição direta, para que o presidente Lula possa ser candidato, que por enquanto ele não foi condenado ainda em segunda instância. Esse é o foco. E os deputados e senadores dessa casa têm inteligência suficiente para ver que é esse o objetivo que eles querem. Eles não querem o bem do país, eles não querem o bem da nossa economia. Eles querem simplesmente tumultuar mais o processo para que haja uma nova eleição, para que, enquanto o presidente Lula não for condenado, ele possa concorrer. Esse é o objetivo de tudo isso que está acontecendo. Mas o povo, os deputados e deputadas e senadores dessa casa são inteligentes o suficiente para saber que o melhor hoje para o nosso país é fazer com que a economia continue andando, que nós aprovamos reforma como a trabalhista e outras, e dar sustentação para que o governo possa ir até 2018 e lá em 2018 sim ter uma eleição direta, com muita calma, escolhendo o melhor candidato para o nosso país. Deputado Vicente Cândido, os principais argumentos, como é que vai ser a conversa, preparando aí para essa análise no plenário que deve acontecer? Nosso argumento é muito simples. Aqueles 342 deputados, os 367 deputados que no dia 17 de abril foram aqui no microfone da Câmara Federal acusando o governo PT de corrupto, acusando de incompetente, que a economia estava mal, vai ter que dizer agora, vai ter que defender o presidente Michel Temer, que deu o golpe dizendo que ia melhorar a economia, que ia melhorar a vida do povo, que o PT era incompetente, que o PT era corrupto, vai ter que dizer agora para que veio, né? Vai ter que confrontar essa verdade dos fatos. É um presidente que recebe um empresário altas horas da noite, sem nenhuma justificativa, que confessa crime, não pode continuar governando o Brasil. Então, esses deputados vão ter que dizer agora, por coerência e pelo confronto da história. Nada como um dia após o outro para você poder esclarecer as verdades. Nós queremos ver agora qual vai ser os olhos, quais serão os argumentos desses 367 deputados que afastou uma presidente que hoje está absolvida e que pode ser candidata em 2018. Enquanto isso, nós temos aí um presidente que está dando golpe em cima de golpes e levando a economia à bancarrota e também deixando a questão ética muito a desejar. E o país precisa passar tudo isso a limpo. Vera, pois é, essa é o tom político aqui na Câmara dos Deputados, embora a pauta legislativa continue. É isso mesmo, Carol. É claro que os trabalhos no plenário da Câmara devem sofrer os reflexos da crise política, mas a denúncia contra o presidente Michel Temer não é a única polêmica. Uma medida provisória vai ser aprovada, que já foi aprovada, agora voltou novamente para o plenário. Vamos ver os detalhes. O desafio da semana no plenário da Câmara dos Deputados é reavaliar a medida provisória 759, que trata da regularização de terras no país. Apesar de ser muito polêmica, ela foi aprovada sem dificuldades pelo plenário da Câmara em maio, no dia que partidos de oposição não participaram das votações como forma de protesto contra o uso das Forças Armadas em resposta a manifestações em Brasília. A medida provisória foi para o Senado e lá foram feitas 8 alterações no texto, mudanças que seriam só de redação e não de conteúdo. Por isso, o texto foi enviado diretamente para a sanção presidencial. Só que a oposição recorreu à Justiça, alegando que mudavam sim o teor e, por isso, deveria voltar para a Câmara. Um exemplo é que uma data modificada no Senado amplia em 7 anos um dos prazos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concordou com o argumento e determinou que os deputados analisem essas 8 mudanças. O prazo para que isso aconteça termina no final de semana. Em primeiro lugar, a CMP ela trata de regularização fundiária. Os artigos que foram colocados pelo senador Jucá, de forma inapropriada, são artigos que propõem regularização fundiária de áreas aqui no Distrito Federal que foram griladas, né? Áreas na região amazônica que foram griladas. Nós vamos trabalhar para rejeitar e principalmente para a gente vai obstruir para que essa medida provisória caia. Em vez de recorrer ao Supremo, nós resolvemos colocar na pauta e votar aqui na Câmara novamente, e que deverá acontecer agora sem nenhuma dificuldade. Mesmo as emendas de mérito consideradas, elas também não têm dificuldade de aprovação no plenário. É uma matéria que interessa a metade da população do Brasil
e, em especial, metade da população de Brasília. Outras 3 medidas provisórias aguardam votação do plenário da Câmara, mas a própria base governista acha pouco provável que elas sejam votadas. O clima político também interfere no andamento das votações. Vamos tratar deste tema, da denúncia. Eu acho que esse tema virá para casa e deve ser ele o protagonista dos debates no que diz respeito à crise política e institucional que vivencia o país. Até haver uma definição sobre a denúncia de Michel Temer, os líderes partidários dizem que a prioridade é votar projetos de autoria dos próprios deputados, como foi feito na semana passada. A gente volta então para o Salão Verde de novo. Carol, os líderes concordam que vai ter um pouco de dificuldade aí para essa pauta da semana? Vamos ouvi-los. Tem reunião de líderes às 3 da tarde. Vamos ouvir o que eles estão sentindo até agora. Deputado Mauro Pereira, essas emendas, essas alterações feitas lá pelo Senado, o senhor acha que deve ter algum acordo, alguma possibilidade de votação disso hoje? Com certeza, nós deputados e deputadas, nós temos que ter a responsabilidade com o país, nós temos que trabalhar. Nós recebemos um salário para trabalhar, é o que nós vamos fazer. Eu quero dizer que, infelizmente, está ouvindo o nosso colega, deputado representante do Partido dos Trabalhadores, o deputado Zaratini, que, infelizmente, ele está por fora. O que nós estamos fazendo, essa medida provisória, é aquelas terras que o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, as poucas terras que eles repassaram para os assentamentos, até hoje não estão regularizadas. Até hoje não foram regularizadas. E o que nós vamos fazer é regularizar isso. É isso que nós vamos fazer. O que o PT, o Lula e a Dilma não fizeram lá no passado, nós vamos fazer agora aprovando essa medida provisória e com certeza será aprovada com longa margem de voto, sobrando voto. Deputado Mauro, o senhor aposta mais na tentativa de votar essas outras medidas provisórias também ou continuar aquela estratégia que foi adotada na semana passada de tentar recuperar projetos aí de autoria de deputados? O que o senhor acha que deve acontecer? Olha, primeiramente os projetos dos meus colegas deputados são de extrema importância. Nós temos um projeto da deputada Carmen Zanotto que cria 1 mês de atenção e proteção aos idosos nos municípios. É um projeto importante. Mas essa medida provisória, ela é de extrema importância, ela tem que ser votada até no final de semana. Ela é uma medida provisória que vai dar para aquelas pessoas que têm a sua terra e que até hoje não tem a sua documentação, vai ter esse direito, não só em propriedades rurais, mas também na cidade. Nós temos hoje, por exemplo, na minha cidade de Caxias do Sul, tem diversos loteamentos que não estão regularizados. Tudo isso é para facilitar a vida do cidadão, tanto do campo como do cidadão da cidade. Eu espero que a medida provisória seja aprovada. Deputado Vicente Cândido, qual que é a sua expectativa em relação a essa votação? Eu acho que a verdadeira intenção da medida provisória não é o objeto central dela. O objeto central dela não tem motivo nenhum para urgência e relevância. O motivo principal dessa medida provisória são esses gatos que foram colocados aqui na Câmara e no Senado Federal. Então, essa matéria eu não vejo relevância e urgência para que ela volte a ser analisada aqui pelo plenário. Tudo que for matéria dos deputados de interesse da nação, do Brasil, eu acho que tem que ter andamento aqui célere. Agora, que for interesse desse governo, nós temos que segurar, porque não faz sentido estar apoiando um governo que está numa situação dessa, de denúncia para cá, de denúncia para lá. O melhor que se faz para o Brasil nesse momento é passar limpo também este governo. Posição da oposição, então, é de obstrução. De obstrução, a não ser aquilo que seja de interesse estritamente dos trabalhadores do Brasil, que esteja cristalino esses interesses. Deputado Vicente Cândido, deputado Mauro Pereira, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Bom dia, deputados. A gente vai direto para o corredor das comissões. Daqui a pouco começa uma reunião da Comissão de Seguridade Social e Família. Quem está lá é a repórter Cassiana Tomin. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Vera. Pois é, daqui a pouquinho vai começar aqui uma audiência pública que vai discutir o projeto de lei que estabelece a Política Nacional de Prevenção do Diabetes. E para falar sobre esse evento, está aqui comigo a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, ela que foi relatora dessa proposta aqui na comissão. A proposta já foi votada aqui na Seguridade Social e Família, está na Comissão de Constituição e Justiça, não é isso, deputada? Exatamente. O projeto de lei do deputado Raimundo Gomes de Matos já foi aprovado, está na CCJ, mas ontem foi o Dia Nacional do Diabetes e este seminário, essa audiência pública tem este intuito de a gente fortalecer o texto que foi aprovado aqui na Comissão de Seguridade Social e Família, ouvirmos os especialistas, ouvirmos a sociedade civil através das entidades que representam os usuários, os pacientes com diabetes e comparar a política brasileira com a política internacional, com a participação da deputada italiana, nossa
querida Renata Bueno. Deputada, o que deve mudar no tratamento aí dos pacientes de diabetes com a sanção, aprovação e sanção aí desse projeto que estabelece essa nova política? Nós já tivemos um avanço que o Ministério da Saúde, no início deste ano, incluiu já as insulinas rápidas, que nós chamamos os análogos. Um grande avanço, o Conitec aprovou, e isso está também neste texto, que além das insulinas já fornecidas pelo Ministério da Saúde, que o Brasil tem esta política já consolidada dos medicamentos e os insumos estratégicos para os pacientes com diabetes, a questão da educação em saúde. O número de casos de diabetes tem crescido muito no país. Os fatores de risco são a obesidade e a falta de atividade física regular como os principais fatores de risco, além da hereditariedade e outros fatores. E nós precisamos efetivamente mudar hábitos alimentares, e isso precisa de mudar os hábitos e educar as nossas crianças de outra forma, até fazer com que nós adultos efetivamente tenhamos outras práticas, que a gente não seja tão sedentário e com isso a gente possa estar evitando algumas patologias, em especial também a diabetes. Quais são as ações concretas que essa proposta estabelece aí nesse sentido da prevenção, de orientar a população, de fazer com que a população mais jovem, inclusive, tenha hábitos diferentes? A questão da formação dos profissionais da área da saúde, da equipe multidisciplinar, no amplo conhecimento sobre o tema, de que ele trate com a população da sua área de abrangência, em especial os profissionais que atuam na atenção básica, a inclusão do teste de glicemia nos protocolos de emergência em todas as unidades que têm o acolhimento de pacientes em situação de urgência e emergência, a inclusão dos análogos da insulina, que o nosso projeto, o nosso relatório foi aprovado em dezembro e já em fevereiro deste ano o Ministério da Saúde já emitiu uma portaria que eu considero um grande avanço, e nós vamos confirmar isso através dos médicos especialistas que vão estar conosco neste seminário. E a informação. A população bem informada sobre os fatores de risco, a população com conhecimento dos seus direitos, com certeza absoluta, ela vai ter menos risco e vai efetivamente evitar os fatores de risco para o diabetes, além de divulgar o amplo conhecimento que a população precisa ter com relação aos seus direitos, daqueles que já são dependentes, que precisam da insulina. O poder público precisa fornecer através das secretarias municipais de saúde. Quem adquire é o Ministério da Saúde, que encaminha aos estados, e os estados são responsáveis para fazer a distribuição das insulinas nos municípios. Cabe aos estados, conforme pactuado, a questão dos glicosímetros, da glicofita, e os demais insumos, para que a gente faça o controle desses pacientes. Nós precisamos evitar que os pacientes com diabetes acabem internando por intercorrências e por falta de controle. Deputada, só para encerrar, a senhora comentou então que vai ter a participação através de videoconferência de uma deputada italiana. O que é a iniciativa lá da Itália que merece aí ser discutida e, quem sabe, copiada aqui no Brasil? Como que é esse tratamento lá? Eles também têm uma política de atenção aos pacientes com diabetes, e a nossa brasileira, que nos representa na Itália, a deputada Renata Bueno, vai trazer as informações. Eu quero acreditar que nós estejamos bem evoluídos, e o comparativo com outros países é importante também para a gente saber se precisamos avançar mais ou se já conseguimos ter avanços mais significativos que outros países dentro do Sistema Único de Saúde, nesta pauta que são as políticas públicas aos pacientes e a prevenção do diabetes no país. Tá certo, deputada, muito obrigada, deputada Carmen Zanotto, pela participação, um bom trabalho. E lembrando que essa atividade, essa audiência pública aí que vai discutir a Política Nacional de Prevenção do Diabetes, vai ser transmitida pelo site da Câmara. Você que está em casa pode participar enviando sugestões, perguntas, comentários também para os debatedores. É só entrar no nosso portal, o edemocracia.câmara.leg.br. Vera. Cassiana, tem um outro destaque aí no corredor das comissões, é uma reunião da Comissão Mista de Orçamento, né, que acontece mais tarde.
Exatamente. A comissão mista de orçamento vai se reunir a partir das 2h da tarde, vai receber aqui a presença do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que vai dar detalhes aí sobre essa proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi enviada pelo governo federal. Depois dessa audiência com o ministro, os deputados e senadores vão escolher os vice-presidentes da comissão e também os relatores setoriais que vão ajudar aí na elaboração do relatório final. A meta da comissão é votar a LDO aqui no colegiado até o dia 13 de julho para não atrasar aí o calendário. A expectativa é concluir a votação do projeto da LDO antes de agosto, que é quando deve chegar a proposta da lei orçamentária anual. Vera. Obrigada, Cassiana. Estados e municípios querem regras mais claras no repasse que a União faz para compensar as perdas da arrecadação imposta pela Lei Candir, que desonerou as exportações dos impostos estaduais. Para dar competitividade aos produtos primários brasileiros no mercado externo, como soja, café e minérios, o governo federal editou em 1996 uma lei complementar conhecida como Lei Candir, isentando de ICMS os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. A lei também permitiu às empresas receber um crédito pelo ICMS pago na compra de bens de capital, como máquinas. Juntos, créditos e desoneração das exportações reduziram a arrecadação estadual. Em audiência da Comissão Especial da Câmara, que analisa compensação para os estados, este especialista falou das perdas estaduais. No período entre 1997 e 2016, os estados tiveram uma perda líquida, já considerando algumas compensações, como o seguro-receita, o fundo de exportação e as próprias compensações que são acordadas no Orçamento Geral da União, da ordem de 269 bilhões. Somente no ano de 2016, os estados perderam 25 bilhões com a desoneração de bens primários e semi-elaborados da sua cobrança de ICMS na exportação. Os estados reclamam que os valores repassados pelo governo federal não cobrem o que deixa de entrar nos cofres públicos. O deputado Carlos Melles defendeu que haja compensação para os estados, mas ele disse que os números não são tão grandes quanto disse o especialista. Nós tivemos na Receita Federal, nós tivemos no Ministério da Fazenda, e os cálculos aparentemente não são esses. Infelizmente parece que nós estamos sonhando com um número que não é realista. Mas enfim, a discussão cabe, nós temos que ver o que podemos ajudar esses estados, sobretudo quando a extração do minério de ferro ou de minerais de um modo geral, que são recursos finitos. O problema é que com o limite constitucional do teto de gastos, a criação de novas receitas exige o corte de despesas correspondente. O deputado Joaquim Passarinho apresentou a alternativa. Toda vez que se fala em compensação, se fala em puxar em recursos. Nós nem sempre precisaríamos do recursos, nós precisamos de meios. O Estado precisa de meios para se desenvolver. Eu dei um exemplo bem claro. Se a gente conseguir ter no Estado do Pará uma energia, que já somos o maior produtor hoje com Belo Monte, se nós conseguirmos ter uma redução de energia para quem produz, para quem gera emprego, você consegue ter um rebatimento para o Estado, você consegue ter uma compensação sem que a União perca, sem que a União tenha que desembolsar nada. A Comissão de Viação e Transportes discutiu o projeto de lei que obriga a construção de ciclovias e ciclofaixas nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, propõe também outras medidas para estimular o uso da bicicleta. De acordo com a estimativa da União dos Ciclistas do Brasil, o país possui entre 70 e 80 milhões de bicicletas. O número é considerado alto, mas não corresponde ao uso. Para a entidade, a utilização da bicicleta, principalmente como meio de transporte, é muito pequena. O assunto foi debatido na audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, que analisa a proposta que altera leis como o Código de Trânsito e a Política Nacional de Mobilidade Urbana para estimular o transporte cicloviário. Uma das medidas é incluir calçadas, passeios e passagens de pedestres no rol da infraestrutura de mobilidade urbana, além de vias e ciclovias. A infraestrutura é necessária
necessária porque ela inclui toda a sociedade e permite que uma maior gama de usuários possa fazer uso, né? As estruturas como ciclovias, ciclofaixas não são necessárias em todas as vias. Nós precisamos acalmar o trânsito, modificar a cultura de uso das vias públicas e naquelas vias onde existe um tráfego mais intenso e mais rápido, e nessas sim instalar as infraestruturas necessárias de acordo com a hierarquia viária. O projeto de lei em análise na Câmara estabelece a locomoção segura como uma garantia para pedestres e ciclistas e obriga a instalação de vias para bicicletas nos programas de regularização fundiária. Outra mudança é na lei do Minha Casa Minha Vida, que passa a tornar obrigatória também a construção de ciclovias e ciclofaixas em todos os empreendimentos do programa. De acordo com a representante do Ministério das Cidades, será preciso avaliar antes o custo dos investimentos. Atualmente, o programa Minha Casa Minha Vida já prevê a instalação de ciclovias e ciclofaixas apenas para alguns projetos de habitação popular. Como o Minha Casa Minha Vida é todo tabelado para permitir um maior acesso à população de menor capacidade de pagamento ou de menor renda, né, há que se avaliar qual é o impacto dessa medida no custo desses empreendimentos. Nós temos várias legislações a serem modificadas e a gente tem que ter muito cuidado para que, às vezes, a modificação que está sendo proposta, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando. Às vezes você faz uma modificação, mas deixa tão ampla que acaba não tendo efeito nenhum. Ou faz uma modificação que seja tão restrita que acaba atrapalhando aquilo que já está consolidado. Então, o nosso papel agora aqui é trabalhar com bom senso, trabalhar com o material que foi coletado aqui nessa audiência, com as pessoas, com os especialistas que vieram. Eu imagino que a audiência alcançou o intento dela, que foi exatamente trazer para o debate. E agora vamos contribuir e vamos para a discussão aqui na comissão. Para virar lei, o projeto que incentiva o uso de bicicletas terá que ser votado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça aqui da Câmara. Depois, se não houver recurso, vai direto para a votação no Senado. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, comissão da Câmara analisa a compensação para estados e municípios por causa das perdas na arrecadação impostas pela Lei Candir. Agora em Brasília, 9h37, e você vai ver depois do intervalo. Comissão de Trabalho aprova a proposta que obriga as empresas a combater o abuso sexual de crianças e adolescentes na construção de grandes obras. E mais. A Câmara analisa a criação de regras mais duras para os presos envolvidos com organizações criminosas. Você vai ver os detalhes já já. Em Brasília, 9h38, o Câmara Hoje está de volta. A Comissão de Trabalho aprovou uma proposta que obriga as empresas a combater o abuso sexual de crianças e adolescentes que acontece nas construções de grandes obras, como hidrelétricas. O projeto é da CPI que investigou a exploração sexual infantil no país. A construção de grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Belo Monte, no Pará, ou de Jirau, em Rondônia, gera um grande impacto na vida das pessoas que moram em comunidades próximas, nem sempre positivo. Pesquisadores que acompanharam a construção dessas obras denunciaram um aumento da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma cidade, às vezes, de 50 mil habitantes, de repente, recebe uma população de quase 150 mil pessoas, e a maioria homens. E homens que chegam sem as famílias, né? Isso também tem causado um aumento muito grande da violência cometida contra crianças e adolescentes. Para combater o problema, a Comissão de Trabalho aprovou um projeto que exige das empresas, como requisito para participar da licitação dessas obras, um plano de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Da mesma forma que você tem os licenciamentos socioambientais, é muito importante que você tenha também a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes na construção de grandes empreendimentos. Olha, a empresa que não cumprir o plano que for apresentado poderá perder o contrato e ficar impedida de participar de uma nova licitação por um prazo de até 5 anos. O projeto vai ser analisado por mais 2 comissões e vai ter que passar por uma votação no plenário.
A Câmara debateu em audiência pública o projeto de lei que cria o regime penitenciário de segurança máxima para presos envolvidos com organizações criminosas. Veja na reportagem. Uma audiência com especialistas discutiu o projeto de lei que cria regras mais duras para presos envolvidos com organizações criminosas, o chamado Regime Penitenciário de Segurança Máxima. O debate foi promovido pela comissão especial criada para analisar a proposta. Entre os pontos do projeto está a limitação de visitas a, no máximo, 2 parentes por mês. Esses encontros serão gravados e encaminhados ao Ministério Público. Esse isolamento teria prazo máximo de 720 dias. Há uma necessidade constatada de isolamento dos líderes das organizações criminosas para poder haver o bom combate a essas organizações criminosas. A proposta de criar um novo regime, ela implicaria a viabilidade desse regime. O que o projeto está propondo, na verdade, não é um novo regime de cumprimento de pena, mas um regime disciplinar que seria ainda mais severo do que o chamado RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. O relator do projeto defende mudanças urgentes diante da crise do sistema penitenciário do país. Nós precisamos de melhorar a legislação para que dê eficiência e eficácia ao cumprimento da pena. A pena não pode ser vista só como castigo, mas também não pode ser um spa. Nós precisamos de regras que efetivamente garanta o mínimo de eficácia a essa pena. Agora, 9h42, a gente vai voltar para o corredor das comissões com a Cassiana Tormin, que tem mais informações por lá. Pois é, à tarde, diversas comissões vão realizar reuniões para votar projetos, requerimentos e também realizar debates. Além da Comissão Mista de Orçamento, que a gente já falou aqui, que vai receber o ministro do Planejamento a partir das 2h da tarde, também vão se reunir, por exemplo, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que vai receber também a presença do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, que vem fazer aqui um balanço dos trabalhos, fazer uma prestação de contas também aqui, falando das prioridades e diretrizes da política externa brasileira. Também as comissões de Meio Ambiente e de Agricultura vão promover uma audiência pública em conjunto para discutir o saneamento ambiental rural. E também as comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural vão discutir a violência no campo, também um debate a partir das 4h30 da tarde. E agora já está aqui começando a movimentação no plenário 7, aqui da Câmara, onde vai ser realizada a audiência pública que a gente já falou aqui com a deputada Carmen Zanotto. É uma audiência pública para discutir a política de prevenção do diabetes, então já a movimentação aqui começando. Vão participar aqui representantes do Ministério da Saúde, de algumas entidades também que representam usuários, pacientes, usuários do SUS também, e também aqui representantes do Conselho Federal de Medicina. Lembrando que a Câmara está discutindo a proposta que cria a política nacional de prevenção do diabetes e essa proposta já foi votada aqui pela Comissão de Seguridade Social e Família, está agora em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. E esse evento, para quem estiver em casa e quiser acompanhar, ele vai ser transmitido pelo site da Câmara dos Deputados. Lá no nosso portal, as pessoas podem participar enviando sugestões, comentários também com essa interatividade. É só acessar o edemocracia.câmara.leg.br. Vera. Obrigada, Cassiana. O Departamento de Polícia Legislativa realizou uma simulação de incêndio em um dos prédios da Câmara dos Deputados. Além de funcionários da casa, brigadistas do Corpo de Bombeiros, agentes do Detran e atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência participaram da ação, que envolveu quase 1.000 pessoas. Congresso Nacional, 11 da manhã. No anexo 2 da Câmara dos Deputados, o alarme de incêndio começa a soar. As pessoas são orientadas pelo Corpo de Bombeiros a evacuar o prédio imediatamente. Em fila, são encaminhadas para o lado de fora, onde são colocadas em segurança. Dentro do prédio, uma fumaça escura toma conta dos corredores. Fica difícil de enxergar. Os bombeiros vão atrás das pessoas que não conseguiram sair a tempo. Ambulâncias e equipes médicas estão de prontidão do lado de fora e recebem as vítimas com algum tipo de ferimento. No estacionamento, executam manobras e procedimentos de primeiros socorros. Um helicóptero pousa na pista ao lado. Uma vítima em estado mais grave precisa ser encaminhada imediatamente ao hospital.
Depois da situação controlada, os funcionários retornam ao prédio e, aparentemente, têm um dia normal de trabalho. Toda essa situação foi planejada pelo Departamento de Polícia da Câmara dos Deputados. A ideia era simular a evacuação do prédio do anexo 2 em caso de incêndio. Ali trabalham cerca de 2.000 pessoas diariamente. A gente quer que a população saiba a rota de fuga, saiba o procedimento para evitar o pânico, que o pânico é a principal causa de morte em caso de desastre. A população precisa se conscientizar que o principal papel dela é o treinamento. É o treinamento que, nesse momento, com a vida como ela é, que irá salvar a maior quantidade de vidas se, porventura, acontecer um sinistro na Câmara dos Deputados. Além dessa conscientização, a Câmara dos Deputados quer formar brigadistas voluntários. Tudo para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros em casos de emergência. São os servidores capacitados para auxiliar a Brigada Profissional e o Departamento de Polícia Legislativa na retirada das pessoas em qualquer situação de emergência. O que a gente quer preparar as pessoas é que elas estejam aptas a saírem com segurança, ouvirem os comandos, né, e serem treinadas a saber aquilo que elas devem fazer. A ação faz parte do projeto de segurança iniciado em 2013, que prevê a realização de exercícios simulados em diversas etapas e locais da Câmara. 9 já foram realizados e mais 2 estão previstos até o fim deste ano. Vamos agora para as últimas informações do dia no plenário Ulisses Guimarães, com a Carol Nogueira. Oi, Vera, já está bem movimentado aqui o Salão Verde na manhã de hoje, porque daqui a pouco vai começar uma sessão solene em homenagem aos 40 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. E muitas pessoas ligadas então à igreja já estão por aqui para participar dessa sessão solene que começa daqui a pouco às 11 horas da manhã. Do ponto de vista político, tem reunião, tem sessão do plenário Ulisses Guimarães às 2 horas da tarde, às 3 horas tem uma reunião de líderes convocada. Os deputados vão então tentar discutir aí o que deve de fato entrar em votação, a tentativa do governo de votar esses destaques, essas emendas que foram feitas pelo Senado à medida provisória 759, que voltou então à Câmara, mas 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário e também tem essa estratégia aí que já foi adotada pela Câmara na semana passada de priorizar projetos de lei de autoria dos próprios deputados. Foi uma estratégia que deu certo. Semana passada teve algumas votações que foram de fato realizadas aqui no plenário. A expectativa então para essa semana é escolher uma mistura entre as duas coisas. A votação das medidas provisórias que estão trancando a pauta e que precisam ser votadas até o final da semana e projetos de lei de autoria dos deputados. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, Comissão Especial analisa a compensação para estados e municípios pelas perdas na arrecadação impostas pela Lei Candir, que desonerou as exportações dos impostos estaduais. Comissão de Trabalho aprova a proposta que obriga as empresas a combater o abuso sexual de crianças e adolescentes na construção de grandes obras. Uma audiência com especialistas debateu um projeto que cria regras mais duras para os presos envolvidos com organizações criminosas, o chamado regime penitenciário de segurança máxima. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 27 de junho. Neste momento, em Brasília, 9 horas e 49 minutos. Para você, um ótimo dia.